Amados, início de semana, já iniciando a semana com um tema aí muito forte, que o Senhor tem tocado no meu coração sobre alguns temas, palavras que me vêm à mente, eu procuro o significado e vai muito parecido com o que eu já tenho preparado anteriormente com as palavras que me vêm. Então eu faço dessas palavras os títulos que sobrevêm ao que eu já tenho preparado como aqui as ministrações. E hoje o momento da palavra hoje é sobre sofismas. O que são sofismas? Que o tema principal aqui é que ele é a arma oculta contra as promessas de Deus. Por quê? Porque a definição de sofismas são argumentos falaciosos, ou seja, são raciocínios que parecem lógicos, corretos à primeira vista, mas que na verdade são inválidos ou enganosos. Eles são muitas vezes usados intencionalmente para enganar ou manipular os outros. E o objetivo disso tudo é trazer para você, te ensinar a identificar o sofisma e não ser facilmente influenciado por raciocínios falaciosos. Ou seja, em debates, decisões do dia a dia, até mesmo nas decisões espirituais, a gente precisa entender aí, discernir sobre muitas coisas que nos vêm, porque o sofisma, ele é uma falsa verdade e ele pode ser usado para manipular dentro de uma opinião pública ou fazer uma ideia parecer forte do que realmente é. Um exemplo, quando alguém diz que você não concorda comigo, então você é contra a verdade. E esse é um exemplo de sofisma, tá bom? Porque isso restringe as opções de uma maneira manipuladora sem permitir a possibilidade de discordância. E quero deixar aqui claro que o sofisma ele se torna invisível. Ele se torna uma arma invisível, é uma batalha, tá? É uma arma dentro de uma batalha, a qual é invisível e torna-se muito sério para enfraquecer a tua fé. Talvez você esteja até se perguntando por que mesmo sendo fiel, sendo crente, eu sendo uma pessoa que creio nas promessas, eu ainda não vejo elas se cumprirem. Por que algo está travado dentro da minha vida? Por que há barreiras? Por que há sentimentos que eu não sei realmente discernir? E aí uma voz interior dizendo, isso não é para você. Você não é digno. Deus não vai te usar como você imagina. Isso pode ser o quê? Um sofisma, um pensamento bonito por fora, mas distorcido por dentro. Então, aí vem um argumento que parece certo, mas que carrega mentiras que o inimigo ele planta com aparências de verdade. Então, sofismas aqui dentro do comum, como já foi explicado, e também dentro da nossa explicação bíblica. Louvado seja Deus. E eu quero deixar um exemplo aqui, que é o tema principal dentro desse tema aqui. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 ao 5, perdão. Porque as armas da milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando ao cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios, como aqui foi dito, capítulo 10, versos 4 ao 5. Esses conselhos de altivez, eles são sofismas. São pensamentos construídos como fortaleza. E o sofisma, ele vem o quê? Do grego, como sofisma, né? Sopisma, P-H-I. Sofisma, que significa engenhoso, ardiloso. Na Bíblia, Paulo ele fala sobre isso, com essa linguagem de altivez. Então, se Deus ele fosse bom, você não estaria sofrendo. Isso é sofisma.
Um exemplo forte e mais outro exemplo. Se você tivesse mais fé, isso já teria acontecido. Deus só usa quem é perfeito. Isso é sofisma. Essas frases que parecem lógicas, mas são mentiras, como aqui foi dito, explicado, e estou aqui entrando aqui em vários processos de explicações para que venha aqui abrir o seu entendimento. Então, o sofisma, ele nos bloqueia. Esse é o grande problema do sofisma. Eles parecem verdade, quando algo parece verdade, nós aceitamos. E quando nós aceitamos, nós damos o quê? A legalidade. Quando damos legalidade, o inimigo ganha espaço. Por isso o Espírito Santo hoje, ele quer te alertar. Ele quer trazer para você um entendimento maior. Então não aceite como verdade aquilo que não foi Deus que disse. E é tempo de destruir os pensamentos falsos. É tempo de você entender melhor a palavra. É tempo de você discernir as vozes que habitam dentro da sua mente. As vozes que te enfraquecem. Enfraquece a sua fé, enfraquece a sua caminhada, enfraquece até mesmo você. É tempo de declarar guerra contra os argumentos que bloqueiam o fluir de Deus na sua vida. E muitas vezes, por nos sentirmos fracos, debilitados, nós começamos o quê? A nos enganar facilmente. Aí não é o inimigo, somos nós mesmos. Sem ter a mínima questão de querer discernir sobre nós mesmos e sobre quem é o inimigo. O maior inimigo muitas vezes não é Satanás, somos nós mesmos para nós mesmos. Por quê? Porque o sofisma da vida, ele nos aprisiona. O sofisma da vida, ele declara guerra contra os argumentos que bloqueiam o fluir de Deus na sua vida, como aqui foi dito. Então é tempo de você aprender a discernir, é tempo de você aprender a desbloquear, sabe, essa falsa verdade, que pode ser usado para te manipular, pode ser usado também para tirar os argumentos que apresentam você para Deus. Claro, obviamente você não precisa de argumentos para ser apresentado por Deus, mas todos os dias nós temos que orar, temos que apresentar alguma situação para Deus. Mas de certa forma, Deus, ele não quer que você continue dentro de uma caixinha, porque você não é mais criança para viver preso dentro de uma falsa realidade. Aprenda a viver a sua realidade, para que você possa entender as alternativas que Deus, ele te inclui, sobre os caminhos que ele tem para a sua vida em alinhamento com a vontade dele. Então, vamos trabalhar aqui exemplos bíblicos e reais. Sofismas na vida de Moisés. Sofismas na vida de Gideão. A gente vê que Moisés, ele ficou o tempo inteiro se culpando pela questão da morte do egípcio ao qual ele havia matado. E ali ele fugiu para o deserto, que é onde Deus ensinou a ele a realmente ir a ser usado por Deus em meio às situações. Sofismas de Gideão, se sentir diminutivo, se sentir menor, se sentir com a sua aparência pequena diante das coisas que ele estava vendo. Sofismas de Pedro, depois de negar Jesus. Quantas vozes de acusações vieram. E Jesus, ele destruiu sofismas com a verdade da palavra quando ele estava em jejum em cima de um alto, onde ele foi tentado por Satanás. Então, experiências pessoais aqui que eu quero trazer, sofismas, é uma época da minha vida a qual eu tinha um grande problema com relação a mim mesma, com relação à beleza, a me sentir feia, a me sentir diminuída, que eu não conseguia terminar o que eu começava, em me sentir pequena diante das pessoas, em me auto-sabotar com coisas que não eram para a minha vida, coisas pessoais que eu precisava tirar, arrancar de dentro de mim. Então, os sofismas, ele faz isso conosco, quando nós implantamos raízes que não nos pertencem. E isso bloqueia as bênçãos do Pai
diante da nossa vida. Então, queridos, isso é muito forte. Isso é um tratamento interpessoal. Isso é uma coisa que você precisa entender. A neutralização das promessas de Deus são traga muitas vezes por causa dos sofismas. E esses exemplos bíblicos, os quais eu trouxe aqui para vocês, eles atuam muito forte. Como aqui foi aplicado, Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir até Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés, ele carregava o sofisma de incapacidade. Ele carregava um sofisma, como aqui foi dito, de não aceitar, além do sofisma que ele carregava de acusação, como aqui foi dito. Um sofisma de acusação do inimigo. Ei, você matou o egípcio, tá vendo? Agora você não pode mais voltar para lá. Então, aí veio outro tipo de sofismas. Sofisma da incapacidade. Então, quando você é desqualificado dentro de você mesmo, a se sentir inferior, como aqui eu disse para vocês, que por muitas vezes eu me senti assim. E foi com muito tratamento. Eu tive que fazer um tratamento psicológico. E aí fui instruída a entrar em outras religiões. Participei de muitas religiões. Muitas religiões mesmo. Me aprofundei em muitas religiões para entender o que Deus tinha na minha vida, o que se passava pela minha cabeça. E era uma coisa tão pessoal, tão minha com Deus, tão fácil de aprender, tão fácil de lidar, mas eu fazia uma extrema confusão dentro de mim, porque eu não queria me curar. E nós podemos entender, para que possamos entender melhor aqui, quando nós entendemos a nossa capacidade, o sofisma, ele começa o quê? A morrer, a ser o quê? A ser demolido. Sabe, querido? São enganos que não nos pertencem e queremos enganar nós mesmos. Tem pessoas que usam o corpo, tem pessoas que se auto-sabotam usando imperfeições de suas fraquezas. Então Deus, ele quer o quê? Ele quer o quê? Ele quer te aperfeiçoar. Ele quer te aperfeiçoar. Moisés, ele era baseado no que ele via em si mesmo, não no que Deus dizia sobre ele. Por isso que entrou sobre ele o sofisma da acusação e o sofisma também da incapacidade. E Gideão, como aqui eu citei, por se sentir o menor da casa, né? Juízes capítulo 6, versos 15. Ah, Senhor meu Deus, como livrarei Israel? Eis que a minha família, a mais pobre de Manassés e o menor da casa do meu pai. Quando nós somos prisioneiros da nossa inferioridade, como eu aqui havia falado, que eu fui prisioneira da inferioridade por vários anos. Olha, você tá feia. Olha, você tá isso. Olha, você... E isso me aprisionou durante anos. Por mais que eu tirasse fotos sorrindo, mas só eu sabia o que eu estava passando dentro de mim. Então a verdade é que o anjo do Senhor disse: varão valoroso, Deus é contigo, em Juízes 6:12. Então Deus, ele não viu o que era, o que realmente era ali dentro daquela situação. Deus, ele via o que Gideão ia ser. Deus, ele via o que a Geórgila ia ser hoje, não o que a Geórgila estava plantando dentro dela. Então, Pedro, nunca te negarei, como aqui foi dito. E Pedro negou. Pedro negou. E a força emocional, em Mateus 26:33, trouxe Pedro a acreditar em um sofisma dentro dele. Eu tenho certeza, queridos, conjecturando aqui, tá? Não está na Bíblia, que Pedro, ele sofreu muito com isso. Ele achava que o seu amor por Jesus bastava para sustentar, mas ele não se conhecia ainda. Quando a pressão veio, ele negou. Então, a graça de Deus, Jesus já sabia
que isso poderia acontecer. Mesmo assim, ele chamou ele para ser o quê? O pilar da igreja, em João capítulo 21, tá? Então, Deus, ou seja, o sofisma da autossuficiência foi destruído pela restauração, sabe? Essa altivez, esses bloqueios, esse emplacamento que nós colocamos dentro de nós. Eu não estou dando aula aqui de coach não, tá, queridos? Aqui é a palavra do Senhor. Eu estou sendo instruída pelo Espírito Santo de Deus para trazer para vocês aquilo que a nossa realidade está vivendo. Aquilo que lá fora nós não vemos nas pessoas que tiram fotos lindas nas redes sociais, ficam maravilhosas, mas dentro delas só Deus sabe como está. Então não queira viver a vida do outro. Eu tenho até uma ministração já pronta sobre isso, com um tema muito radical, que vai aí abalar muitos, eu acredito, muitas cabecinhas, mas vai restaurar para o bem. Então, queridos, dentro da palavra. Então, quando o profeta poderoso Elias venceu os 850 profetas, ele estava debaixo de uma árvore pedindo para morrer, tomado pelo sofisma da solidão, em 1 Reis capítulo 19, versos 10. E ele dizia assim: só eu fiquei e buscam atirar minha vida. Elias se sentia sozinho, se sentia fraco, se sentia pequeno, se sentia realmente sozinho. Ainda deixei 7.000 em Israel, 1 Reis 19, 18. Sofisma, você está sozinho. Verdade, há muitos que ainda não se dobraram. Então, as experiências reais aqui, que eu quero trazer para vocês, dentro do que Deus tem falado ao meu coração, é que nós temos que ter dentro de nós a certeza de que Deus, Ele tem mais e além do que a gente imagina. Sabe? A gente é que muitas vezes não entende o trabalhar do Senhor. A gente quer continuar debaixo de uma perfeição, sabe? E isso neutraliza as nossas bênçãos. Isso faz com que a gente o quê? A gente fique dentro de uma espera que não é nossa. Labasto decantere decai. Então, queridos, não permita que isso traga para a sua vida aquilo que Deus não tem. Aquilo que você implanta é aquilo que vai acontecer, porque você está destinado a ir diante do que está nos seus olhos, não diante da vontade do Senhor. Ah, mas eu estou diante da vontade do Senhor. Muitas vezes eu errei, eu achava que era Deus que estava ali e não era. Então, a gente precisa o quê? Se aprofundar para que os sofismas, eles não continuem dentro de nós. E essa base bíblica a qual eu passei para vocês são aplicações práticas do nosso dia a dia. É um chamado para transformação, porque o meu ministério, ele foi levantado para ser feito para transformação, assim como Jesus mudou a minha vida. E a nossa vida, ela não muda da noite para o dia. Eu ainda estou em processo ainda. Por mais, eu estou em processo de transformação. A finalização de todo um progresso, ela é feita o quê? Ela é feita debaixo de muita oração. Por quê? Porque as aparências, elas podem tentar nos obrigar, tá, a viver prisioneiros de uma falsa realidade. Queridos, Deus, ele não nos chama por causa da nossa eloquência, mas por causa da nossa disposição, da nossa boa vontade de obedecer e de ser transformado. Sofismas, eu não consigo, eu não tenho capacidade, eles aprisionam o seu chamado. Moisés quase perdeu a oportunidade de ser o libertador por acreditar em uma mentira sobre ele mesmo. Então, quantas vezes nós dizemos, isso não é para mim não. Quantas vezes nós chamamos Deus para usar alguém mais preparado. Quantas vezes? Esse é um sofisma que limita o nosso avanço. E Deus, ele não nos chama para ser incapacitados, mas sim ele nos capacita para que nós possamos o quê? Receber o nosso chamado e executá-lo com muita graça
e amor. Então, os sofismas que se escondem na religiosidade aqui são vários sofismas, tá? São vários tipos de sofismas. O pior deles são aqueles que tentam ser enraizados e são difíceis para sair, que moram dentro do nosso temperamento. Esses são mais difíceis, mas esses são tratados com psicólogos, terapeutas, pessoas já especializadas. Por quê? Porque eles vão nos ajudar a reconhecer as nossas velhas raízes. Sabe aquelas raízes que precisam ser arrancadas? Então, um exemplo bíblico aqui sobre a religiosidade, que tem muitos aí que estão dentro de sofismas que não provém de Deus. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. É possível viver uma vida aparentemente piedosa e ainda estar distante da essência de Deus? Então, a religiosidade ela pode esconder um coração vazio. Esse é um dos sofismas mais perigosos que tira a salvação de muitos crentes. A pessoa ela pode jejuar, a pessoa ela pode orar, ainda assim ela está presa dentro do orgulho espiritual, achando que vai acertar, achando que ela segue a Cristo de uma forma perfeita. Isso neutraliza a sensibilidade à voz do Espírito Santo. O sofisma aqui é: eu faço tudo certinho, eu não estou bem com Deus, quando na verdade eu estou bem com Deus, corrigindo aqui, tá? Eu estou muito bem com Deus, Ele é a minha verdade, eu tenho orado ao Senhor, eu tenho entregado, isso é sofisma. Eu já aceitei Jesus no meu coração, isso é sofisma. Esse é o sofisma da autopiedade. Isso é sofisma da mais alta, uma confiança altiva. Então, queridos, eu faço tudo certinho. Na verdade, eu já fui assim, tá? Eu já fui assim, na verdade. Tem coisas que precisam ser tratadas dentro de nós. Eu já aceitei Jesus dentro de mim, eu tenho Jesus, eu vou para a igreja. Isso é sofisma. Sofismas emocionais e sentimentais. Quero dar um exemplo bíblico aqui, tá? Um exemplo bíblico aqui. Sofismas emocionais e sentimentais. Senhor, não importas que a minha irmã me deixe servir sozinha. Lucas 10:40. A ansiedade de Marta era o quê? Era um sofisma. Ela achava que quanto mais ela fazia, mais ela era amada. Mas Jesus, ele mostra que a verdadeira prioridade está em estar com ele. Então, muitas pessoas acreditam que precisam fazer muito para merecer o amor de Deus. Mas esse é um pensamento distorcido. Você não precisa correr para ser visto por ele. Ele já te vê. Sofisma da autopiedade, como aqui eu tenho falado, né? Um exemplo bíblico é Elias na caverna. E Deus, eu acho que é um dos sofismas que Deus mais condena. Que Deus mais condena a autopiedade. Eu sou uma coitadinha. Eu vou me vitimizar. Eu quero trazer uma ministração sobre isso, tá? Eu sou uma coitadinha, eu não faço nada. Eu fiz sim, eu tô pagando pelos meus erros. E eu preciso ser forte para superar tudo isso, porque foram escolhas minhas lá atrás. E eu preciso ser forte para ser valente no meio até o final da minha caminhada. Exemplos aqui, Elias, 1 Reis 19:10, como aqui foi trago, né? O Senhor, eu fiquei e buscam a minha vida para me tirar. Ou seja, Elias, ele achava que estava sozinho, como aqui foi dito, tá? Mas o Senhor lembra que havia 7.000 que não se curvavam a Baal, que não se curvaram a Baal, como aqui foi dito. E corrigindo aqui. Então, o sentimento de solidão, ele pode ser o quê? Uma mentira emocional. Muitas vezes achamos que ninguém nos entende, ou que estamos sozinhos no processo, porque esse é um sofisma que rouba a força e paralisia o nosso destino. É um sofisma estilo um morcego. Ele suga, ele vai te sugando, sabe?
E aí você diz, Deus não está comigo. Deus não está comigo. E aí ele começa a sugar a tua força. E aí você começa o quê? Buscar o contrário daquilo que Deus ele não tem para a tua história. Então o versículo base para hoje, para esse tema, dentro do que Deus colocou no meu coração, é derrubando raciocínios de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo a todo o pensamento à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10, 5, como aqui foi lido lá no início. Então, um direcionamento aqui que eu quero dar para você identificar, tá? Identifique as mentiras que você acreditou sobre você mesmo. Por quê, pastora? Porque isso substitui os pensamentos pela verdade da palavra. E começa a declarar diariamente as promessas de Deus sobre a sua vida, sabe? Eu tenho promessa, eu não vou morrer. Eu estava nesse domingo, agora, recentemente, eu estava pela manhã, eu estava com falta de ar. E a sensação que eu ia morrer era muito forte. E eu comecei a declarar sobre a minha história as promessas de Deus sobre a minha vida. Por quê, pastora? Porque existem coisas em nossas vidas que nos traz ainda sofismas. Aleluia. Então, nós precisamos pedir ao Espírito Santo. Se você não sabe, peça. Aprenda. Pedir ao Espírito Santo discernimento para perceber sofismas camuflados. O que é isso? É cultivar uma vida de comunhão. Porque a nossa luz, ela revela as sombras do engano. Então, o que eu quero trazer aqui é somente essa palavra, que pode trazer um grande testemunho pessoal para a sua vida. Aprenda a tratar o sofisma da sua vida. Algo que precisa ser certo, para que o Espírito Santo possa revelar para você não apenas uma crença limitadora, mas uma identificação de cura, para que você possa criar uma conexão com Deus. E se você tiver um peso sobre a sua vida, procure ajuda. Algo que pode realmente destruir. Porque os sofismas, os pessoais, porque nós temos sofismas pessoais, que aí já é uma outra ministração, isso pode derrubar a nossa fé, pode derrubar a nossa conexão com Deus. E isso precisamos o quê? Ter discernimento sobre o que vem de Deus e o que não vem. Amém? Que Deus possa continuar te abençoando, te livrando de todo o mal. Porque Deus, ele é fiel, ele conhece o nosso coração. Ele sabe exatamente como trabalhar a nossa vida. Só que nós precisamos aprender a discernir com convicção, com oração e com base dentro da estrutura que o Senhor trouxe para nós. Então, você precisa aprender a discernir. Aprenda a discernir. Aprenda a trazer para a sua vida, queridos. Então, Deus, ele te ensina a enfrentar a mentira com a verdade. A palavra de Deus nos ensina que a verdade liberta em João 8,32. E conheceis a verdade vos libertará. A libertação do engano, ela começa quando nós confrontamos os pensamentos errados com a palavra certa. Sofisma não são apenas mentiras comuns. Eles se vestem de verdade, mas negam o poder da fé. Então, quando você decide confrontar os seus pensamentos, Deus começa a quebrar, sabe, as fortalezas que te impedem de avançar, e a luz começa a entrar dentro de você. O que havia escuridão, a palavra começa o quê? A ter lugar de autoridade sobre a tua mente. E essas ferramentas as quais foram tragas para você, são ferramentas muito, muito fortes. Em 2 Coríntios 10, 4 ao 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, nós queremos o quê? Nós queremos destruir o sofisma do não sou capaz, em Filipenses 4,13, com o tudo posso naquele que me fortalece. Sofisma do Deus me esqueceu, Isaías 49,15. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho todavia eu não me esquecerei de ti. E sofisma do vou fracassar como antes. Isaías 43, verso 18. Isso tudo para combater os sofismas da tua cabecinha. Eis que faço nova todas as coisas. Então a cura
dos pensamentos feridos, eles nascem muitas vezes de traumas, que são outras situações às quais eu falei. Se você sente que isso é uma dificuldade que você tem, você precisa de ajuda. Ajuda. Deus deixou os médicos para nos ajudar, terapeutas, psicólogos. Isso não é para loucos, não. Isso é para nós, mulheres, homens de Deus, que precisam estar conscientes. Ah, que Deus vai me curar. Isso é um sofisma. Isso é um sofisma que você precisa tratar. Um sofisma de altivez. Então, a gente precisa incluir a nossa fé com mais temência, sabe? A gente abandona situações, mas não abandona as críticas destrutivas. Tudo isso pode virar um sofisma. A gente quer ouvir a Deus, mas a gente não abandona a voz que está lá dentro. Porque tudo daria certo, mas a gente não abandona a voz. Então, aquilo que virou um sofisma, mesmo orando, havia um mas, né? E se? Então, dentro da sua mente, o será, ele não pode existir mais. A história da Bíblia conta sobre Moisés, como aqui foi dito. Então, nós precisamos o quê? Estar diante do Senhor. Amém? Para que o Senhor possa nos ensinar cada dia mais. Olha que coisa linda. Feche os olhos nesse momento. Coloque o hino que você ama muito, muito mesmo. E coloque a mão no seu coração e ore comigo. Senhor, eu coloco agora diante de Ti toda fortaleza mental, todo pensamento mentiroso, todo sofisma que tem se levantado contra a Tua verdade na minha vida. Quebra, Senhor, toda cadeia do engano. Onde, Senhor, houver mentiras que sejam dissipadas, onde disseram que eu não posso, que eu não sou, que eu não vou conseguir, Senhor, que venha a Tua verdade e destrua toda a raiz implantada sobre a minha mente. Tudo que desceu para o meu coração seja arrancado e seja plantada as Tuas promessas em meu coração. E a partir de hoje, a minha mente está sendo renovada pela Tua palavra. Eu tomo posse, Senhor, da Tua verdade, da Tua cura, da Tua promessa, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa ministração, curta, comente, compartilhe. Compartilhe com alguém que precisa ser liberto dos sofismas da mente. Se você quiser conhecer mais do meu livro físico, Porque dele por ele, está disponível aí na descrição do vídeo. Tem o meu telefone, Transformando Vidas aí. É um projeto que nasceu através de oração às madrugadas no ano de 2024. Eu fiz esse livro para minha pessoa, para mim mesma. E achei que não fosse conseguir um dia estar trazendo esse livro aí para uma editora, e Deus transformou esse sonho em realidade. Então se inscreva no canal, ative o sininho, que o Senhor continue firmando a sua verdade na sua vida. Se desejar, queridos e amados do Pai, com mais ainda, se você desejar, continue aí participando das orações. Se você desejar mais ministrações como essa, que Deus abençoe a sua vida com toda sorte de bênção. Um abraço no seu coração e uma ótima semana.